tudo bom? Boa tarde, como vocês estão? Queria primeiro começar pedindo desculpas, porque hoje eu tive alguns problemas de internet na minha casa, por isso houve a troca aí no horário para vocês, tá? Graças a Deus está tudo normal, a internet voltou a funcionar. Espero que vocês tenham recebido o meu material da aula passada. Me fala se vocês receberam os slides. Sim? Não? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Como estamos? Deixa eu colocar o chat aqui. Tudo jóia? Então, se receberam, tá tudo bem. Os slides de hoje vou colocar no Drive, que agora a gente tem lá o Drive, vou disponibilizar assim que terminar a aula, eu já disponibilizo lá, tá? Para vocês terem acesso tanto às informações quanto aos exercícios que a gente vai resolver hoje. Penso em liberar também um vídeo resolvendo os 3 exercícios que a gente não resolveu na aula passada, tá? Coloco no Drive também, assim, quem viu, quem tentou, tem como conferir e ver se o raciocínio ficou correto. Tranquilo? Queridos, hoje nós vamos falar sobre assuntos bem legais. Espero que vocês tenham assistido às aulas. Tivemos aula aí de Procópio, tivemos aula de vários canais diferentes, até do Descomplica, né? Tinha link disponível. E eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre dízima periódica e fração geratriz, tá? Vou compartilhar com vocês para a gente já ir para o que interessa. É bom quando some aqui, né? Mas agora a gente já achou. Vamos lá. E é isso. Oi? Todo mundo está vendo aí? Tranquilo? Sim, professora. Que bom. Qualquer coisa, como a gente fez na outra aula, me pare, pede para ser mais devagar, porque a gente viu que matemática a gente precisa lembrar de alguns detalhes. Esse conteúdo é um conteúdo que ele não é difícil, porém, ele tem algumas coisinhas que a gente esquece pelo meio do caminho aí, tudo bem? O que eu tenho que lembrar sobre dízima periódica? A dízima periódica é aquele número decimal que ele não tem fim. Aí vocês podem me falar assim, é o número π. Não. A diferença entre o número π e a dízima periódica, qual seria? A dízima, ela tem repetição. Por isso ela é chamada de periódica. O mesmo período é que vai se repetir várias vezes. Tranquilo? Eu coloquei 2 exemplos para vocês aí no slide, onde eu tenho a dízima periódica simples, que após a vírgula, a gente tem apenas a repetição. Naida, vai repetir sempre uma casa só? Não. Nesse caso, o 1/3, a gente está repetindo sempre o 3, né? Infinitas vezes. Mas existem dízimas em que você repete mais do que um algarismo. Então, você pode ter dízima 0,25, 25, 25, 2 casas. Você pode ter dízima em que você repete 0,123, 123, 123, 3 casas. Então, assim, a simples é quando você tem a parte inteira, que é aquilo que a gente tem antes da vírgula, e a parte periódica é aquilo que a gente repete. E o que seria, então, uma dízima periódica composta? Além da parte inteira e da parte que a gente vê o repeteco, olha que interessante esses 5/6. O que aconteceu? Na hora que você fez a divisão, a primeira casa decimal não repetiu. A partir da segunda casa decimal, a gente teve a periodicidade, né? O repeteco. Tudo bem? Muitas vezes, quando a gente vai falar em dízima periódica, no caso, fração e número decimal, a gente comenta, né? Presta atenção, porque talvez não vai ser a primeira casa que vai se repetir. Pode ser a segunda, pode ser a terceira. Então, você precisa, e eu costumo dizer isso, pelo menos até a terceira casa decimal, para você ter certeza, não repetiu, e assim por diante. Lembrando um conteúdo que a gente viu na aula passada. Naida, mas aí eu tenho que ficar tentando, né? Não. Em algumas situações, você vai poder arredondar as casas decimais, né? E aí, o que eu preciso lembrar quando eu vou fazer arredondamento? Uma coisa muito simples. Quando eu tenho um número e ele tem o formato 2,724 e assim por diante, e eu quero
arredondar esse número. Fica aquela dúvida, a gente arredonda para cima ou para baixo? Qual é a regra? A gente vai na primeira casa, se ele falar assim, olha, eu quero que você arredonde para o número inteiro mais próximo, a gente arredondaria para o 3, porque eu estou com um 7, eu estou acima do 5, eu estou mais próximo do 3, tudo bem? Agora, e se eu quiser arredondar para uma casa decimal? Presta atenção, é 2,72. O 72, ele está mais próximo do 70 ou do 80? E é aí que eu vou pensar para qual que eu devo arredondar. Tranquilo? Então, eu tenho que prestar muita atenção em que eu estou falando. E eu tenho que prestar atenção no que está sendo pedido. Se eu quero uma casa, duas casas, normalmente, por exemplo, dinheiro, a gente arredonda para duas casas decimais. Que é um exemplo prático na sua vida, que está ali, ó, esfregando na sua cara, e que a gente olha e não percebe. Valor de combustível. Vocês já pararam para olhar a placa de combustível nos postos? Eles têm só duas casas decimais? Nunca. Tem várias. E aí eu te pergunto, você acha que alguém está preocupado com 4, 5 casas decimais? Na hora que a gente vai olhar um preço, quais são as primeiras casas que você vai olhar? As duas, né? Você vai dar uns 50, um 80 centavos, um 88 centavos, e automaticamente você arredonda para o inteiro mais próximo, certo? Até aqui tudo bem? Só que daí vem uma pergunta. Tá, já entendi. A dízima periódica, ela surge através de uma fração. Então, eu te dei o exemplo aí, né? Um terço. Vocês querem que eu pare de compartilhar? Acho que é melhor, né? Só para eu comentar. Pode ser? Ó, porque Pode. daí vocês estão agora vendo a minha tela? Sim. Que bom. Ó, pensa assim. Ele te deu um exemplo, um terço. O que eu tenho que lembrar da aula passada? Fração é uma divisão onde a gente divide o de cima pelo de baixo. Guarda isso, que você sempre vai saber esse número na forma decimal e fracionária, certo? Então, um terço, a gente dividiu 1 por 3, a gente viu que não dava, colocamos uma casa e o 0, e o que aconteceu? Sempre vai acontecer a mesma divisão com o resto, certo? E como será que se chama a fração que gerou a dízima? É a famosa fração geratriz. Presta atenção num detalhe. Para a gente aqui tá fácil, porque a gente já viu que era um terço. Agora, e se eu te der uma dízima periódica e eu peço o contrário? Eu quero que você me dê a fração. É aí que vem algumas regrinhas práticas e que vai te ajudar bastante. Ó, então, voltando aqui para o nosso slide, nós vamos de exemplos práticos e o que a gente tem que fazer para ficar mais fácil. Se vocês observarem aí, no nosso primeiro exemplo, o que nós temos aí, ele quer, determina a fração geratriz da dízima 0,22222. Primeira observação, ela é uma dízima periódica simples. A gente só tem o período que se repete depois da vírgula, correto? Qual é a regra? Você sempre vai ter a parte inteira e o período, certo? No nosso caso, nessa dízima periódica, o que é a parte inteira? É 0. Eu não tenho, tá? É o número 0. Tranquilo? E para eu transformar em fração, o que a gente vai fazer? Olhando aqui, ó. Vocês estão comigo ou com o slide? Nossa, Eu tô com o slide. Vocês estão Meio com o que deu uma slide? travada. O Deu uma slide não travada, tá- né? Ai, gente, não vamos pensar nisso, porque daí... Calma. Vamos ver se ele vai agora. Ele tá tudo travadinho. Agora tô eu, né? Isso, agora tá você. Agora tô eu. A internet tá muito ruim. Ó, então ele te deu essa dízima periódica bonitona, certo? E aí a gente tem que transformar isso numa fração. Eu tenho que fazer o contrário, o oposto. O que eu sei? Eu vou transformar em fração. Então, eu vou colocar o traço de fração. Tranquilo?
Aqui em cima, no numerador, sempre a gente vai fazer o quê? A parte inteira menos o período que está se repetindo. Então, no caso aqui, isso é numa dízima periódica simples, onde a gente só tem repeteco aqui, certo? A parte inteira, a gente não tem, então vamos lá. Eu tenho 0, né? Então eu pego lá e só coloco o período, porque eu não tenho nada para tirar, certo? Seria menos 0 aqui. E aqui embaixo, o que a gente vai colocar? Sempre a gente vai colocar o algarismo 9. E no caso, nesse aqui, a gente só tem uma casa de repetição. Só está repetindo 2. Então, no caso, seria 9. Vamos ver se funciona? Ficaria 2 nonos. Correto? Se a gente fosse dividir 2 dividido por 9, a gente consegue? Não. O que a gente faz? 0, e acrescenta uma casa. Sim? 20 por 2, 2 vezes 9, 18. Olha lá. Oh, bonito. Deu certinho, certo? Então, vamos entender. No numerador, período menos a parte inteira. No denominador, vão ser quantidades de 9, dependendo do quanto que está se repetindo aqui. Eu vou compartilhar com vocês o próximo exemplo para vocês entenderem quando eu falo do 9 lá embaixo. E vale lembrar também que vocês vão ter acesso a isso, tá? Então, ó, tá bem bonitinho no slide. O que a gente fez? A gente pega a parte inteira e o período, tá aqui, tá vendo? Ó, parte inteira e o período, e a gente subtraiu. Embaixo é a quantidade de 9, dependendo da quantidade de algarismos que vai repetir. Tranquilo até aqui? Olha só, esse bonitão, agora eu tenho parte inteira e eu tenho a parte que, né, período. E aí, por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente ver o que acontece aqui, né? Presta atenção, ó, eu tenho o número 34,13. Primeira pergunta, ele é uma dízima periódica simples ou composta? Bem, quem acha que é simples, grita. Eu acho que é composta. Acha que é composta por conta do quê? Conta para mim. Por conta do número 13? 34 Ah, e depois o 13, porque são dois números, dois algarismos. ok. Ó, guarda uma coisa, tá? A gente só vai definir como composta quando a gente tiver alguma coisa depois da vírgula que não se repete. Beleza? Não importa se eu tenho numerais na parte inteira. Tranquilo? Sim? Voltando Tranquilo. aqui. Deu para entender, né? Então, eu tenho a parte inteira. A Neida falou, coloca o traço. Aqui em cima, a primeira coisa que a gente vai fazer, parte inteira com a repetição. Nesse a gente tem a parte inteira, 34. E eu vou escrever a parte inteira e a repetição. Beleza? Então, lá no outro, volta lá. Para não ficar confuso. O que eu tinha de parte inteira para colocar com 2? É que nem eu falei, nada. Certo? Não juntou. Agora, lá no outro, a gente tem o 34 e a gente coloca ele junto com o período. Isso faz com que fique um número maior, 3.403. E agora, eu tiro a parte inteira. E nesse caso, é o 34 aqui. E aí, o que eu queria te dizer? Lá embaixo, quantos 9 a gente vai colocar agora? 2. Por quê? O período que está se repetindo é o 13. Ele tem 2 algarismos. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender. Deu para entender. Fizemos a subtração bem bonita, chegamos em 3.379 dividido por 99. Se a gente fizer a prova real, automaticamente a gente volta para a dízima periódica. Posso dar uma dica aqui? Quando a gente tem a dízima periódica, nem sempre ela vem com reticências. Todo mundo sabe aqui como que ela pode ser escrita? Alguém já teve, lembra? A gente pode ter ela escrita desse formato aqui, ó. 34,13 e um tracinho em cima. Esse tracinho, ele está em cima do que se repete.
Então, ele está te mostrando que é o 13 que vai ser repetido infinitamente. Tranquilo? Aquele outro era 0,222, tracinho em cima do 2. Beleza? O tracinho só vai em cima de quem vai repetir. Tranquilo? Bom, Tranquilo. trabalhamos então com duas simples, uma com parte inteira e a outra não. Olha esse exemplo. Esse exemplo, a gente tem uma dízima e ela é composta. Olha a diferença lá, então. A gente tem 6, o 3 não está repetindo e o 7 está repetindo. Beleza? A regra vai ser a mesma, porém na parte de baixo vai aparecer sempre 0 para cada número que apareceu ali na parte composta e que não se repete. Então, nesse caso, a gente colocou o 9, 9, porque o que repete é o 7777. Tudo bem? E a gente acrescentou 0, porque a gente tem um número 3 ali. Se eu tivesse, sei lá, se fosse 6,3277777. Lá embaixo iria 9, porque o 7 continua repetindo. Iriam quantos zeros? 2, porque eu teria 2 números que não estão se repetindo. Deu para entender agora? Sim? A ideia e a dinâmica é a mesma, né? A gente colocou a parte inteira, a gente coloca o número que não se repete e a gente também coloca a parte que se repete, e o período. E subtrai do que? Sempre a subtração. Tiro a parte que a gente tem ali do que? Ele coloca ali, ó, números que não se repetem. Antes a gente não falava que a gente tirava a parte inteira? É ou não é? Porque a parte inteira não é o que não se repete nas outras dízimas. Nesse aqui são os números que não se repetem. Então vai ser parte inteira e mais o que não repetir. Beleza? Por isso que a gente está tirando ali um 63 e não somente um 6. Tranquilo, seus lindos? Sim? Sim, professora. Dúvidas? Grita, não precisa? Então tá bom. Ó, aí você vai falar para mim assim, Naida, quando a gente viu isso, a gente estava lá no Fundamental 2 do Aradão, talvez, e aí isso fica bem adormecido lá na mente, né? Claro, adormecido, a gente só sabe o que é dízima periódica. Mas cai no Enem, cai no vestibular, cairia como? Eis um exercício aqui de uma universidade federal, onde é um verdadeiro ou falso. E é aquele tipo de exercício em que eu preciso saber informações sobre conteúdos de fração, número decimal, dízima periódica. Eu preciso saber de tudo isso para interpretar o exercício. Então, exercícios vão cair como dízimas? Não. Mas de que maneira? No meio de um conteúdo, tranquilamente aí. Nós vamos ler e observar. O menino estava na aula de matemática e a professora propôs uma atividade com fichas. Uma escola deu um monte de carta ali e fez assim, ó, cada ficha tem um número e a regra é você colocar as fichas em ordem crescente. Não podemos confundir ordem crescente e ordem decrescente, pelo amor. Ordem crescente cresce do menor para o maior, tranquilo? Observe a resolução do menino e determine verdadeiro ou falso para cada sentença que a gente tem lá embaixo. E as sentenças estão aí ao lado. Dê uma boa observada, tipo, bate o olho no que ele colocou. Pensa que ele já colocou o que ele acha que está na ordem crescente, tá? E dá uma observada ali. A gente tem dízima periódica? Sim. A gente tem número decimal? Sim. E a gente também tem fração. Com um detalhe importante, a gente tem número negativo. E números negativos confundem na hora de ver quem é maior e quem é menor. Regra: número negativo, o maior é sempre o que está mais próximo do zero. Então, vale lembrar aqui, eu vou colocar os números que ele deu e vou parar de compartilhar. Vou colocar na ordem que ele colocou aí, tá? Vocês podem ir tentando fazer aí, por enquanto. Pelo menos assim, sabe? Então, será que tá certo isso aí que ele fez? Será que tá errado? E a fração 3 milhas. Certo? Então, vamos lá. Eu já volto para a gente fazer a leitura. Eu vou parar, vocês vão ver
me observar agora e a lousa, porque eu quero que a gente, juntos, vamos definir aqui se está na ordem crescente ou não, tá? Vamos lembrar de reta numérica? Aqui está o 0, aqui está o 1 e aqui está o menos 1. Entre 0 e 1, está o 0,1, 0,2, até 0,99, 1. Infinitas casas. De 0 a menos 1, a mesma coisa, certo? Menos 0,8, menos 0, tá para cá. E depois do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 4 e 5. Só com essa informação que eu te dei, tá correto o que ele fez aqui? É verdadeiro? Tá na ordem crescente? Não, Sim é ou não? falso. Bem Não. falso, né? E aí a gente vai colocar então na ordem correta, pode ser? Primeira coisa, ó, todo mundo sabe que 3 sobre 2 é a mesma coisa que dividindo 1,5. Valeu, obrigadão. E aí eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Quem é o menor número decimal que você tem aqui, então, depois da observação que eu fiz? 1,55. Né? E é uma dízima, certo? Então, menos 1, eu esqueci de colocar para cima, me perdoa. Então vai ser o menos 1,5, né? E depois, o próximo seria Menos 1,23. menos 1,23. Depois, menos 0. Muito bem. 222. Agora a gente chegou na parte positiva, certo? 1,3 e depois 1,5. Até aqui, tudo bem? Se a gente voltar lá, agora que a gente já tem a ordem, se a gente voltar lá, a primeira afirmação é se está correto o que ele colocou. E não, não está. Então, a primeira afirmação já é falsa, certo? Eu vou registrar aqui, ó, que a 1, então, é falsa. Tudo bem? Aí nós vamos para a segunda, né? E na segunda, ele faz uma pergunta sobre dízima periódica. Olha lá e vamos ver se vocês sacam aí, mas eu acho que é bem tranquilo. Os números 1,3303 e o menos 0,322 são a dízima periódica? Super são, certo? Estão escritos, inclusive, na forma de reticências, super são. Então, o 2 é verdadeiro. E aí vem uma bem legal, é a minha das 4, é a que eu mais gosto. Ele fala se o número decimal, 1, a dízima, né? 33333, se ele pode ser escrito nesse formato que está aí. Minha pergunta é, o que é esse número que está escrito aí? Que tipo de número é esse? É uma fração? Sim ou não? É. É uma fração, ok, como ela é chamada? Mista. É um número misto ou uma fração mista. E essa fração, vocês aprendem tão lá atrás, tão lá no Fundamental 1, que quando a gente coloca no ensino médio, vocês travam, porque não lembram. E aí eu quero que você observe uma coisa. Qual foi a primeira dízima que eu dividi aqui? Foi um terço, não foi? Sim. Sim, né? E a gente viu que 1 sobre 3 era a mesma coisa que 0,333. Era uma dízima periódica. Para quem quiser, eu faço de novo, não tem problema nenhum. Lembra que a gente colocou 0 e a gente viu que sempre vai continuar, né? Agora, pensa comigo. O que é essa fração mista? O que é o número inteiro? É uma maneira de você escrever a seguinte afirmação. Você tem 1 inteiro e a parte decimal é 0,333. A pergunta era se esta dízima periódica poderia ser escrita nesse formato. Agora que você entendeu que é 1 inteiro mais 3, posso? Sim ou não? Dúvidas nesse? Nenhuma. Nenhuma? Tranquilo? Então, é verdadeiro. Concordam? Ou é falso?
Concordo. Então, olha lá. Só que olha como ele escreve para a gente se danar na leitura. O número decimal não pode ser escrito. Então, isso aqui vai ser falso. Porque ele pode. E aí, vem o quarto exercício, que a gente vai usar o que a gente colocou aqui. Ele fala o seguinte: adicionando apenas os valores positivos, a gente obtém essa fração que está aí? Quais são os valores positivos aí, nesta situação? 3 sobre 2, que é 1,5, e qual mais? 1 sobre 3. 1,33333. Então, a gente tem na parte, como parte fração, né, 3 sobre 2. E a gente viu que a dízima também dá para ser escrita na forma de fração, certo? Eu posso transformar a fração mista em uma fração normal, convencional, e assim somar com a outra fração e ver se eu chego nessa. E aí que trava. Vocês lembram como transforma uma fração mista numa fração normal? Simples. Ó, para não esquecer, a gente multiplica, a gente vai manter, lembra, antes de qualquer coisa. Lembra que eu quero transformar ela numa fração. Então, eu coloco o traço de fração. O denominador, a gente vai manter. O que vai alterar é o numerador. Regra, multiplico, então 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E essa é a fração normal, né, comum aos olhos, que a gente chega. E aí ele quer saber se eu somar essa com essa, se eu vou chegar na fração 17 sextos. Então é só somar aqui, né? Mais o 3 meios. O MMC, números primos, 3 vezes 2 é 6. 6 dividido por 3, 2 vezes 4, 8. 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. E sim, 8 mais 9, 17 sextos, correto? E com isso, a gente tem que a última também é verdadeira. E a partir daí, a gente tem que a alternativa correta seria a alternativa A. Dúvidas nesses seus lindos? Tranquilo? Tranquilo. Bem, esse aqui bem bonitinho, né? Esse assunto. Só que daí, vocês foram apresentados durante os vídeos que vocês têm lá para produtos notáveis e não apresentados. Então, remember, né? Vou contar para vocês que, enquanto eu apago a lousa, que eu reprovei um ano em matemática. Vocês acreditam nisso? Sim, reprovou. Adivinha qual foi o ano que eu perdi? O oitavo. Oitavo ano. O oitavo ano é onde nós somos apresentados aos produtos notáveis e às autorações. É o ano em que a gente mais se perde na escola. É um ano que os alunos ficam muito desesperados, porque além de tudo isso, vocês também têm raiz não exata. É um ano bem complexo. E eu tinha medo da professora, então eu repeti de ano. E aí, por que eu falei isso? Produto notável é algo que não é fácil. É algo que você tem que compreender e, de verdade, você tem que guardar. A palavra decorar, para mim, ela não é agradável, tá? Por isso, quando a gente fala do primeiro produto notável que está aí, que, né, é a soma elevada ao quadrado, me fala uma coisa. Todo mundo aqui sabe decor? Desenvolver? Todo mundo sabe virar para mim e falar assim, Naida, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo? Sabem? De cabeça? Sim? Bonito, que nem a Naida pôs? Não. Não. E aí, o que a gente tem que fazer na prova? Quando a gente não lembra? A mais B vezes A mais B. Produto notável, por que é uma matéria cansativa? Porque mesmo quando eu não sei decor, eu tenho ferramentas, eu consigo me virar. E é isso que está acontecendo aqui. Você tem que lembrar que é uma potência e esse 2 indica que a base vai multiplicar 2 vezes. Propriedade distributiva. E se benze e manda ver, ó. Não posso esquecer da regra de sinal.
né? Que é importante. A vezes A ao quadrado. A vezes B está somando mais AB. Aqui, ó, o segundo agora. B vezes A mais BA. Opa, e aqui? B vezes B, B ao quadrado, certo? E aí vem a minha pergunta. A gente não acaba se atrapalhando aqui em sinal muitas vezes? Então, é muito importante a gente prestar muita atenção em propriedade distributiva, porque ela pode ajudar, como ela também pode, né, atrapalhar. Somando aqui, ó, tenho 2 e mais b ao quadrado. Tranquilo? Não sei decoro. Isso vai me prejudicar? Não. Só lembra que é uma potência e que é só fazer a propriedade distributiva. Beleza? Naida, além da soma, lá também tem a subtração. Sim. E acontece o quê? Regra de sinal. E aí, ó, vou até colocar aqui bonito, ó. A menos B elevado ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Só muda o sinal do meio. Beleza? Além dessas duas, tem uma que a gente usa muito. E a gente usa bastante mesmo. Que é a seguinte. Se eu tenho o quadrado da diferença. Quem lembra? O que isso aqui quer dizer? Não seria só pegar a potência dos dois números solos? Como é que é? Não ouvi, me perdoa. Pegar a potência dos dois números exemplares, 5, aí pega 25, e do outro... Se eu tiver numérico, né? Sim. E se a gente não tem numérico? Será que tem uma regrinha? Bom, aí... Ó. A vezes A... Você já viu isso aqui? Vocês já viram? A Não mais tô B, vendo. A menos B. Ó, vamos fazer a propriedade distributiva? Vamos fazer o caminho inverso, tá? Então, ó, A vezes A ao quadrado. Vamos para o próximo, prestando atenção em um detalhe. O que eu tenho aqui? Menos. Então, menos AB. Regra de sinal, mais com menos que dá menos. Tudo bem até aqui? Sim. Olha aqui, ó, o próximo. É mais B vezes A, BA. Ó, foi para lá para o outro lado. Mais com menos, menos. B vezes B, B ao quadrado. Olha que bonito que a gente tem aqui no meio. Um é negativo e o outro positivo. Eles se cancelam. O que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Todas as vezes em que vocês tiverem a seguinte situação. A diferença entre dois quadrados é a mesma coisa que a multiplicação da soma entre eles e a diferença entre eles. Fica bonito o professor falar desse jeito, né? A diferença, a soma, multiplicação, o produto. Guarda. Se eu tiver A ao quadrado mais B menos, desculpa, A ao quadrado menos B ao quadrado, eu tenho que lembrar que é o quê? A mais B. A menos B. Naira, se for x, y. X ao quadrado menos y ao quadrado. X mais y vezes x menos y. Esse produto notável é o que a gente mais usa. Inclusive, a gente vai ter aula de trigonometria. Quem lembra o que é trigonometria? Estudo de seno, cosseno. E aí, a gente vai usar essa propriedade, usando seno e cosseno. Então, muitas vezes, tem muita gente que desmerece os produtos notáveis. E esquece que, além de você aprender a usar aqui, depois você vai usar também lá na trigonometria. Beleza? Observa uma coisa que eu achei importante colocar aqui para vocês. A Naida falou do A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Se liga, não tem a soma. Não existe uma regra, uma propriedade prática para soma. Só para subtração. E aí vocês viram que tem a soma elevada ao cubo, a subtração também elevada ao cubo. A gente tem a quarta potência e assim por diante. Aí eu vou contar um segredo para vocês. As 3 que eu coloquei na lousa são as que a gente mais utiliza. E uma coisa que dá muita raiva nos alunos do fundamental
são essas duas aqui, ó. A mais B ao cubo e A menos B ao cubo. Por quê? Se está lá no fundamental, você vai decorar, né? Ou você vai fazer o que a gente acabou de fazer aqui. Propriedade distributiva, 3 vezes multiplicando. Dá para fazer? Dá. É trabalhoso? Muito. Naida, e não tem uma maneira mais fácil? Guarda essa informação. A gente vai ter uma matéria mais para frente que eu vou ensinar. Vocês já ouviram falar de triângulo de Pascal? Acho que Não? O triângulo de Pascal, o triângulo de Newton, é uma ferramenta bem bacana que você utiliza e você chega em todos os produtos notáveis. Assim, ó. E aí, quando você aprende, decorou, passou mó nervoso, né? Decorando tudo isso. Aí você vai lá no MED e aprende a ferramenta e você fala, por que eu fiquei 1 ano tendo que decorar tudo aquilo? Se tinha um jeito mais fácil. Então, agora, nós vamos focar nas 3 principais que a gente viu, que tanto a soma como a subtração, propriedade distributiva, tudo bem, e vamos focar na diferença entre 2 quadrados. Tranquilo? Tá lá no material, vocês vão poder passar um caderno bem bonito. Nari, qual a diferença entre, né, produto notável e fatoração? Quando a gente fala em matemática, em fatorar, quando você aprende essa palavra, normalmente você aprende essa palavra no 6º ano, quando você vai aprender a fatorar para depois aprender o MMC. A gente fatora o número. Aquele negócio assim, ó. Se a gente tem o 12, divide por 2, deu 6, por 2, deu 3, por 3, deu 1. Escrever na forma de multiplicação é uma fatoração, beleza? É escrever na forma de fatores primos, nesse caso. No caso aqui, estamos falando de fatoração com letras. E aí a gente tem algumas regras que são mais utilizadas. Uma delas é o fator comum. É você pegar uma expressão, ver o que ela tem em comum e colocar ele em evidência. A gente tem um exemplo ali, né? Você vê que você tem 6x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 18x. Gente, todos os números envolvidos aqui, ó, são divisíveis por 6. Por isso, a gente coloca em evidência. Colocar em evidência, colocar antes do parênteses. Aqui a gente não fez, naquele momento, a distributiva, a gente está voltando. A gente está saindo de algo que eu abri para algo que vai ficar do lado de fora antes da propriedade distributiva. É isso. Então, o que mais eles têm em comum nessa linha? O x. Todo mundo tem pelo menos um x. Por isso, o que tem o menor índice lá em cima, o expoente, é o que vai ficar em evidência. Nesse caso, foi o x sozinho, porque ele tem um expoente 1. E aí você tem um x ao quadrado e você tem um x ao cubo. Então, o de menor índice é o que fica lá fora. Guarda uma coisa, para você saber o que vai lá para dentro, é uma divisão. Então, você faz assim, ó. 6 dividido por 6 deu 1, e você vai dividir a letra também. Eu vou abrir aqui e vou mostrar aqui, porque eu não sei se todo mundo sabe isso. Todo mundo já viu esse tipo de fatoração? O silêncio foi que todo mundo viu. Sim, já vi. sim. Que bom. Que bom. Só não pode confundir que o que está acontecendo, então, é uma divisão, certo? Sim. Então, ó, todo mundo é divisível por 6, todo mundo tem um x, abriu parênteses, menor índice. Eu vou dividir todo mundo pelo que eu coloquei lá fora. 6 dividido por 6 é 1. A letra é o x. E quando eu estou dividindo incógnitas, a gente subtrai os expoentes. Então, é 3 menos 1, 2. Ou, fala assim, eu tinha 3, eu tirei 1, sobraram 2. Dá na mesma, tá? 12 dividido por 6 deu 2. E ali, ó, x, eu tinha 2, tirei 1, sobrou só 1 lá dentro. E mais 18 dividido por 6, que deu 3. Não vai x, porque o x que eu tinha já ficou lá fora. Beleza? Isso é colocar em evidência, né? Fator comum. Tranquilo? Além do fator,
além do fator comum, a gente tem, por exemplo, o trinômio ao quadrado perfeito. Galera, o trinômio ao quadrado perfeito nada mais é do que uma equação de segundo grau. Antes de vocês lerem as informações que eu coloquei, observa aqui no exemplo, ó, é uma equação de segundo grau, onde eu tenho x ao quadrado, x e uma constante, que é um número, certo? Esse é o trinômio ao quadrado perfeito. Para eu saber que ele é um trinômio ao quadrado perfeito, você vai ter que olhar as pontas. Se eles são o quê? Quadrados perfeitos. Quem lembra o que é quadrado perfeito? É quando a gente multiplica 2 vezes 2? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Números que têm raiz quadrada, vamos dizer assim. Então, no caso aqui, ó, os dois são. O 9 é, porque a raiz de 9 é 3. E o 1 também é, né, gente? Porque a raiz de 1 é 1. Beleza? Sim. Então, se eu tenho isso nas pontas, eu tenho duas raízes que eu consigo tirar, eu só tenho que observar se o que está no meio é a multiplicação deles por 2. Então, no caso, era 3 dessa raiz e 1. 3 vezes 1 é 3. Multiplica por 2. Deu 6. E vai lá para o meio e tem que ter a incógnita. Beleza? Então, o trinômio quadrado perfeito vai ser a equação de segundo grau. Completa, né? No caso, tendo as 3 incógnitas. Além desses, nós temos lá a diferença de quadrados. De novo, ela está aí. Será que ela é importante? Muito. Está te mostrando o que a gente fez aqui, né? Diferença de cubos, soma de cubos. A gente vai se preocupar com isso agora? O que eu falei? Neste momento, não. Depois, a gente vai sim. Beleza? Sim? Exercício. Beleza. Olha que bonitinho que é esse. Esse é um exercício bem assim, um exercício de Enem. Que você tem que ler, você acha que ele é bobinho, e você tem várias maneiras de resolver. Então, podem dar uma olhadinha nele ali. Ele te deu uma plaquinha, onde ele te deu informações. A mais B é igual a 6. É uma informação, não dá. A vezes B é igual a 4. É outro dado. E o que ele está pedindo? A ao quadrado mais B ao quadrado. É isso que ele quer. Beleza? Ele quer saber quanto que vale A ao quadrado mais B ao quadrado. Qual é a primeira ideia que você tem? Vamos ver se alguém vai ter alguma ideia aqui, tipo, que é super normal. Descobrir o valor de A e B. Primeira ideia, não é? Vou descobrir o valor de A e B, depois eu levo ao quadrado e vida que segue, não é isso? Sim? E nada tá errado? Não. Eu juro que eu quero que vocês façam isso de lição de casa. Que se eu for fazer dos dois jeitos, não vai dar tempo. Como a gente teve a aula de produto notável, e aí você vai lembrar o que a sua professora falou há 15 dias atrás, a Naida falou assim, o que o Enem dá, o Enem cobra. Se o Enem deu, é porque você vai usar. E eu gostei da saída aqui. Vou isolar alguém aqui, vou substituir no outro, e vou achar o valor da incógnita. Mas, olha aqui, eu tenho A mais B igual a 6. Bonito, né? Sim. Se eu levar aqui, ó, os dois lados ao quadrado. Lembra de uma coisa que é a equação? Que é um assunto que eu vou comentar aqui hoje ainda? A equação é uma igualdade. E ela é como se fosse uma balança. O que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Por isso, se eu levar aqui, eu tenho que levar aqui. Ai, Naida, não faz sentido. Produto notável aqui, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso igual a 36. Naida, só tá crescendo o meu problema e até agora nada, né? Vinho, você não tem isso aqui, ó? AB vale quanto? 4. 4. A vezes B vale 4. Então, olha aqui, ó. A ao quadrado mais 2 vezes 4 mais B ao quadrado é igual a 36. 2 vezes 4, 8. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a quanto, galerinha?
Olha aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado vai ser 36 menos 8, não é? E isso vai dar 28. E juro que acabou o exercício. Foi difícil? Foi Não, difícil. aqui não. Foi difícil uma coisa, lembrar que eu poderia, né, elevar ao quadrado ou automaticamente ligar esse tipo de conteúdo a produto notável. E aí eu vou te contar uma coisa. O seu nome é Daniel? Sim. Daniel, eu vou te contar uma coisa. Na hora que a gente vai selecionando os exercícios para vocês. Na hora que eu fui selecionar, eu não olhei a resolução. Qual é a primeira coisa que eu fui tentar fazer? Exatamente como você. Vou isolar aqui, vou substituir ali. Por isso que eu estou falando. De lição de casa, faz isso. Vai cair numa equação de segundo grau, que é o assunto que a gente vai abordar na semana que vem. Que vocês estão recebendo os vídeos essa semana para vocês terem o contato e tudo mais, tá? Mas dá uma olhada para vocês verem. Que é desse tamanho fica o exercício. E aí você vê, se você lembra do que é produto notável, 1 minuto a gente resolve o exercício. Dúvidas aqui, galerinha? Nenhuma. Sim ou não? Não? Que bom. E agora, eu vou falar, deixa eu ver meu tempo, acho que dá tempo. A gente vai falar sobre equação de primeiro grau. Eu coloquei um esquema aí só para a gente lembrar. Todo mundo lembra? Equação de primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. É a primeira coisa que vocês falam. O que a gente não pode esquecer? Quando a gente transita de um lado para o outro, a gente muda o sinal. Na verdade, está acontecendo uma operação inversa. Tudo bem? Por isso, quando a gente tem aqui, ó, 2x igual a menos 1, esse 2 está multiplicando, ele foi lá para o outro lado, o quê? Dividindo. E não mudou o sinal, porque você já fez a operação inversa. Era multiplicação e passou para divisão. Quando a gente vai, né, com o valor é mais 1, ele muda, ou mais 2, ele muda, você está somando e você volta subtraindo. Então, guarda, tá? A gente está fazendo a operação inversa. Lembrem sempre, equação de primeiro grau, ela vai ser muito fácil quando a gente sabe o método de resolução. E você pode falar assim, ai, mas que assunto. Isso cai no Enem? Cai. Eis um exercício, esse exercício é um clássico. Eu estava aqui no finzinho da aula do professor de biologia, e ele falou, nossa, eu adoro esse exercício, né? Esse é o exercício que eu gosto nesse assunto. Porque ele é um exercício do Enem, ele tem um textão, e aí todo mundo que vai fazer prova de exatas tem preguiça de ler, e é onde a leitura e a interpretação pesa muito, é importante. Muitas vezes você vai ler e a resolução é rapidinha. No caso de equação de primeiro grau, a leitura é muito importante. Vou fazer a leitura para vocês, e aí eu vou dar uma dica, tá? Quando a gente está estudando para Enem e vestibulares, quando nós estamos no terceiro ano do ensino médio, o vocabulário matemático é muito importante. Eu preciso saber o que é, por exemplo, a terça parte de um número. Eu preciso saber que terça parte é dividido por 3. Eu preciso saber esse vocabulário, preciso saber o que é produto, o que é quociente, para montar a equação. Em muitos momentos, e não é só em álgebra, eu preciso também saber em trigonometria, por exemplo. Eu preciso saber o que é uma reta tangente. Quando fala que uma circunferência está tangente, que ela está encostando. Então, assim, existem alguns vocabulários que, conforme for passando os nossos encontros, vocês vão ver que vocês vão assimilar e não vão mais esquecer. Porque nesse momento em que vocês estão, esse vocabulário se torna muito importante, tá? Então, fica a dica, sempre anotar vocabulários que vocês esquecem, para não esquecer mais. Bora na leitura. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa. Seria dividido entre essas pessoas cotas iguais. Valor igual, todo mundo vai pagar a mesma coisa. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, ficou faltando R$510. Beleza? E que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. Então, mais 5 pessoas entrou aí na brincadeira. E o que foi acontecer?
né? No acerto, né? Vamos acertar para ver o que todo mundo vai pagar. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelos 55. Então, pelas 55 pessoas envolvidas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte. E cada uma das 50 pessoas que está lá no grupo inicial deveria contribuir com mais R$7, para daí tudo ficar exatamente igual. Esse é o programa. Ele quer saber quanto que eles vão pagar as 55 pessoas. Então, é nítido, é um problema, eu preciso transformar essa situação, problema, em uma equação. Beleza? Então, a primeira informação que fica bem clara é que faltam R$510 para ser pago, né? Então, 510 é o que falta. Eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. 510 é o que falta. Certo? Segunda coisa, ele quer saber quanto que eles vão pagar. Então, X vai ser a cota. Que todo mundo vai pagar igual. Tudo bem? Além dessa informação, a gente viu que as 50 pessoas iniciais, elas vão ter que pagar o quê? R$7 a mais. E é automático, você vem e fala assim, R$7 a mais, vou somar 7. Vou pegar a cota e vou somar 7. Vou pegar... Presta atenção no que eu vou mostrar para você. 50 pessoas vezes 7. 7 vezes, né? R$7 vezes 50 que vão me dar. Ao invés de eu somar, eu vou multiplicar. É só eu lembrar que a multiplicação é uma soma, né? Sucessiva. Beleza? Além dessa informação, o que eu sei das 5 pessoas que entraram? Essas 5 pessoas vão pagar a cota, como todo mundo. As 50 que vão também pagar os R$7 a mais. Tranquilo? Esta diferença aqui, que é o que estava dando errado, vai dar os 510 que estão faltando. Vai dar o total. Até aqui, tudo bem? A partir daqui, leitura e interpretação, caímos em quê? Numa equação de primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. 5x vai ser igual a 510. E a gente vai mandar os 50 vezes 7 para o outro lado, que é 350. Ele está positivo, ele vai negativo. Tranquilo até aqui? 510 menos 350 dá 160. X vai ser igual a 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 vai ser igual a 32. E juro que acabou o exercício. Sabe o que eu lembro? Eu acho que esse exercício é do Enem de 2017 ou 2019. Eu não lembro muito assim, certinho, porque eu não coloco a data para vocês não ficarem ansiosos. Mas sabe o que eu lembro? Quando esse exercício caiu, os alunos chegaram na escola extremamente aborrecidos, porque era um exercício super simples. E o que foi a maior confusão? Eles acharam que, ao invés de multiplicar pelos 50, eles tinham que somar com a cota e depois multiplicar por 50. E, na real, quem está entre os 50 primeiros já estava pagando a cota. Por isso que é só multiplicar por 7, né? Que é o que tem que pagar a mais. Beleza, seus lindos? Acho que deu, hein? Beleza, Sim? professora, mas quando você falou dos 50, eu também pensei a mesma lógica na hora. Todo mundo. Todo mundo. Rayane, é o que eu falei no outro e que o Daniel também falou. Assim, o que você pensou? Vou isolar as letras, porque é automático. Volta ele, beijar ele, fica louca. Ok, William, então tá bom. Então o William vai beijar alguém e vai ficar louca. Ó, seus lindos, muito obrigada pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar na pasta do Drive o material que a gente utilizou, tá? E a gente se vê daqui 15 dias. Lembrando, daqui 15 dias a gente vai falar sobre equação de segundo grau e é muito importante porque eu não vou falar só de Bhaskara. Vamos falar também de soma e produto.
tá? Que é importante também, beleza? E aí vocês vão poder escolher qual vocês querem usar lá no vestibular. Seus lindos, uma boa semana para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Concordo com o que o professor anterior falou. A gente está só na metade do caminho. Tem muita coisa ainda para a gente ver por aqui. Tá bom? Queridos, beijo. Fui, obrigada.